Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de termologia. Hoje vamos ver dilatação superficial. Bom, se inscreva no canal, dê o seu like, ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, parte 1 de dilatação superficial para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, nós vimos dilatação linear na aula passada, tem lá no canal, né? E tem lista de exercícios nível 1 nível 2 sobre dilatação linear. Hoje vamos começar dilatação superficial. Vamos ver uma simulação aqui. Aqueça e resfrie a chapa metálica e observe o que acontece. Eu tenho aqui uma largura e tenho o comprimento da chapa e uma espessura aqui, né? Espessura, que é a terceira dimensão. Bom, vamos aquecer aqui a chapa. Há uma temperatura, ela aumentou e se eu esfriar, ela reduz o tamanho, né? Então, eu tenho, quando a temperatura varia, o comprimento da placa é alterado? Claro que é, né? Muito bem. Quando a temperatura varia, a largura da placa é alterada? Sim, é alterada. E a espessura? A espessura não varia. Não, a espessura varia de forma desprezível em relação às outras dimensões. Em questão, exatamente. Exatamente. Você viu que dilatou muito no comprimento e na largura. Já na espessura, como a dimensão é muito menor em relação aos tamanhos da largura e do comprimento, ela quase ficou imperceptível a dilatação. Então vamos ver. Na simulação da página anterior, você observou que a dilatação térmica sofrida pela chapa metálica é bastante pronunciada em duas de suas dimensões, né? Foi exatamente a largura e no comprimento. Essas dimensões definem uma superfície e, por isso, o fenômeno aqui observado é chamado de dilatação superficial. Então, a dilatação da área dilata em duas dimensões. Então, a dilatação superficial é a dilatação que ocorre em duas dimensões, ou seja, na superfície do objeto. Nessa lição, iremos considerar objetos constituídos de materiais isotrópicos. Que são materiais isotrópicos? Que dilatam homogeneamente em todas as direções, certo? E espessura desprezível. Sendo isotrópicos, esses materiais se dilatam igualmente em todas as direções. Então, uma placa, um disco, uma coroa, ok? Então, esses são exemplos de corpos que se dilatam em duas dimensões. Próxima página. Prática superficial 1. Regule a área da superfície e clique no botão aquecer. Escolha três diferentes valores para a área inicial, AO. Então aqui eu tenho uma área inicial e outra chapa aqui com a área que é o dobro dessa, duas vezes AO. Então essa vai ter uma dilatação ΔA e essa vai ter uma dilatação o dobro. Quer ver? A área inicial sendo 1 metro quadrado, vou aquecer, ó. A dilatação dela foi ΔA. A outra dilatou também essa parte vermelha ó, em duas dimensões, tanto no comprimento como na largura. A dilatação dela foi o dobro dessa, duas vezes ΔA. Vamos aumentar aqui a área um pouquinho. Vou colocar 1,5. Então, aquecer de novo. Mesma forma. A dilatação vai ser duas vezes a área inicial e essa daqui vai ser ΔA. Então, essa daqui tem a área inicial AO, essa é o dobro. Então, a dilatação também é o dobro. Então, eu posso dizer que as dilatações são proporcionais. Regule o aumento da temperatura e clique no botão aquecer. E escolha três diferentes valores para ΔT, que é a variação de temperatura. Então, quando a temperatura é 10 graus, ela vai dilatar na largura e no comprimento. E essa parte de vermelho aqui, ela vai ficar desse tamanho agora aqui. Se eu aumentar para 20 graus, eu dobrei a temperatura, então também vai dobrar a variação da área. Se eu colocar agora 40, vai ser 4 vezes maior, certo? Multipliquei por 4 a variação da temperatura. Então, qual é o fator que influi na variação da área da chapa? A variação de temperatura, né? Da densidade não, nada demais. A variação de temperatura. A variação de área, ΔA, é inversamente proporcional à variação de temperatura? Não, é diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra também aumenta, ok? Então, variação de área, ΔA, é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, eu posso dizer que a variação da área é diretamente a temperatura, porque quando aumenta a temperatura, aumenta proporcionalmente a área da chapa. A dilatação é proporcional.
Próxima página. Placa superficial, prática superficial 3. Vamos lá. Modifica o material de que é feita a barra. Clique no botão aquecer e observe o que acontece com o comprimento e com a largura da placa. Lembre-se de que estamos exagerando muito os efeitos para permitir a visualização. Claro, né? Porque se ele colocar aqui uma dilatação quase que a gente não consegue ver, que é uma dilatação muito pequena, nós não íamos perceber. Então, para efeito de estudo, a gente vai ver umas dilatações aqui maiores do que na realidade acontece, tá? Então, eu tenho um material de alumínio aqui e vamos aquecer aqui. Suponha que eu tenho aqui uma chapa de comprimento AO. E vamos supor que essa chapa vai se dilatar em duas dimensões, para cá e para cá. Então, ela é de alumínio. Vou aquecer ela. Então, ela dilatou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadriculados. E 1, 2, 3. 3 na largura e 10 no comprimento. Ok? Esse é um alumínio. Agora, se eu dilatar uma chapa de chumbo, a dilatação já vai ser diferente. Ó, bem maior. Certo? Se eu colocar uma de concreto, vai dilatar menos. Se eu colocar porcelana, dilata bem menos. Ok? Então a variação de área depende do material que constitui a chapa. Certo? Então, dependendo do tipo de material, a chapa pode aquecer mais, ter uma dilatação maior, ou ter uma dilatação menor quando aquecer. Ok? Então, vamos lá. Com base na experiência anterior, nós concluímos que, primeiro, a variação de superfície ΔE é diretamente proporcional à superfície inicial, que é a área inicial. Claro, a variação da área dilatada é proporcional à área inicial. A variação de superfície da área é diretamente proporcional à variação de temperatura. Exatamente. E a variação da superfície depende do tipo de material que constitui a placa. Logo, eu tenho ΔA igual ao coeficiente de dilatação superficial, médio, a área inicial vezes ΔT. Então, a mesma fórmula que nós vimos em dilatação linear, só muda as letras, né? Só muda as letras. Então, nós temos aqui ΔA igual a beta vezes a área inicial vezes ΔT. Na dilatação linear, a ΔL igual a alfa LO vezes ΔT, né? Então, quem assistiu a primeira aula sobre dilatação linear viu que a fórmula é a mesma. E se nós colocássemos o A, que é a área final, no primeiro membro, a fórmula ficaria dessa forma aqui. Vamos demonstrar. A fórmula é essa, ó, ΔA igual a beta igual a inicial vezes ΔT. Então, a variação de área, da dilatação da área, é coeficiente de dilatação superficial, agora não é mais linear, em vez de alfa é beta. A área inicial, que em vez agora de LO, comprimento inicial, é área, vezes ΔT. Então, se a gente pegar e fizer isso aqui, a gente pode calcular a área final. Bora ver aqui. Eu sei que ΔA é a área final menos a área inicial, que é uma variação da área, né? A dilatação. Então, substituindo aqui, no ΔA botando A menos A inicial, e colocando o A inicial no primeiro membro, ou menos, vem para cá positivo, eu posso botar esse AO com esse AO aqui em evidência. A área inicial em evidência. Então, vai ficar AO vezes 1, AO vezes beta vezes ΔT, fica beta AO ΔT. Então, a fórmula fica essa aqui. Isso me dá a área final, ok? Bom, próxima página. Da mesma forma que os coeficientes de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial também é uma constante proporcional e indica a facilidade com que o material se dilata ou contrai. Observe os valores dos coeficientes de dilatação linear e superficial da tabela a seguir. Então, eu tenho aqui a dilatação linear do chumbo, quando só dilata numa dimensão, é 27 vezes 10 menos 6. Quando é a dilatação em duas dimensões, é o dobro. 27 vezes 2, 54. Alumínio, 22 vezes 10 menos 6. O dobro, 44 vezes 10 menos 6. Prata, 19, aqui 38. Concreto, 12, aqui 24. Tudo vezes 10 a menos 6. Então, a observação é que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Ok? Observando a tabela, você é capaz de determinar a relação entre alfa e beta. Exatamente. Então, eu não vou
explicar como chega a isso, porque requer muito trabalho e não vai ser necessário para nós que vamos fazer o concurso do Enem ou concurso militar. Basta saber que o beta, coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do coeficiente linear do mesmo material, ok? Vamos ver a próxima página, um exercício. Na temperatura de 15 graus, encontramos uma chapa de cobre com uma superfície de área 100 centímetros quadrados. Qual o aumento de área se a chapa for aquecida até 515 graus? Então, houve uma variação de 515 menos 15. Houve uma variação de temperatura de 500 graus. O coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, do cobre é 3,2 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. Eu tenho a temperatura inicial 15 e a temperatura final 515. Tenho o beta e tenho a área inicial. Como a variação de temperatura é a temperatura final menos inicial, então eu tenho 515 menos 15 dá uma variação de temperatura aqui de 500. Então, colocando na fórmula agora, eu tenho variação da área vai ser a área inicial, o AO, que é 100, o coeficiente de dilatação superficial, que ele deu, 3,2 vezes 10 a menos 5, vezes 500. Fazendo esse cálculo, você vai ter que a área vai ter uma variação de 1,6 centímetros quadrados. Então, a área final vai ser esse 1,6 centímetros quadrados mais o que ele tinha inicialmente, que era o 100. Ok? Então, se ele pedisse a área final, seria 1,6 que ele variou, mais os 100 que ele tinha, daria 101,6 centímetros quadrados. Ok? Então, a resposta logo é essa aqui. Então, vamos ver a próxima questão. Ele diz aqui, as dimensões de uma placa metálica retangular a 0 grau são 20 centímetros por 10 centímetros. Ora, 20 centímetros por 10 centímetros dá 20 vezes 10, dá uma área de 200 centímetros quadrados. Determine a área de uma das faces da placa a 50 graus, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do material que constitui a placa é 46 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. Bom, eu tenho que o comprimento aqui L é 20 e o C, comprimento, é 10. Então, eu tenho os dois comprimentos, um é a largura e o outro é o comprimento, né? Então, vai ficar 20 vezes 10, 200. Então, aqui eu tenho que a área inicial vai ser L vezes C, que é 200, a área de uma chapa metálica, 200. Então, colocando aqui na fórmula, ele quer saber, determine a área de uma das faces da placa a 50 graus. Então, que é a área final. A área final, você pode usar a fórmula dessa forma aqui, ok? Então, nós temos 200, que é a área inicial, 1 mais coeficiente de dilatação beta, ele deu que é 46 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, 0 graus para 50, 50 menos 0 dá uma variação de temperatura de 50 graus. Então, fazendo esse cálculo, eu vou ter 200,46 centímetros quadrados, seria a área final da chapa, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Então, é muito análogo, exatamente semelhante à dilatação linear. Em vez de ser delta L igual a alfa LO vezes delta T, vai ser delta A igual a beta A inicial vezes delta T, certo? Então, as fórmulas são as mesmas, só troca alfa por beta e troca L por A, onde A significa área, porque é em duas dimensões, área superficial, dilatação superficial. A outra, na aula passada, sobre dilatação linear, só dilatava em uma dimensão, ok? Por hoje é só, espero que tenha agradado e refaça as aulas e vão para a lista de exercícios de nível 1 para vocês. Estão lá no canal, ok? Até mais!